Resolução SEDUC número 83/2025. Essa resolução ela vai tratar sobre a avaliação de desenvolvimento dos integrantes do quadro do magistério. Vai trazer diretrizes com relação às escolas parciais e ensino integral. Eu quero trazer aqui dessa resolução 83 apenas alguns critérios. Essa resolução ela é grande e ela tem alguns critérios. Eu quero mencionar alguns pontos desses critérios, não são todos os critérios. O primeiro critério que essa resolução vai tratar sobre a avaliação de desenvolvimento dos profissionais da educação. O primeiro ponto que eu quero destacar é apresentar aspectos na prática profissional de aprimoramento. Então, todos os professores sabem que foram submetidos do dia 3 ao dia 18 de novembro a avaliação, a tão temida avaliação 360. Né? Essa avaliação que se dá por meio de alguns critérios que foram colocados para os estudantes, o trio gestores, avaliar os professores. E baseado nessa avaliação 360, alguns pontos foram ali destacados. E qualquer professor que... Antes eu preciso mencionar sobre o farol, os faróis, né? Vamos dizer assim, vamos falar o farol. Então a gente temos a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. Essas três cores que vai definir a vida do professor, né? É o critério de permanência na UE, na unidade escolar que esse professor ou essa professora está vinculada a partir desse farol. A cor verde, ela te assegura a recondução automática. Você não vai precisar passar pelo crivo do diretor da sua permanência na UE. Então, automaticamente, se o farol ficar verde para você, você vai, sem dúvida, você terá a recondução automática para 2026, sem qualquer tipo de interferência do gestor da unidade escolar. Bom, isso é uma novidade, né? Após essa implementação dessa 360, está tendo alguns ajustes, etc., por alguns critérios que foram colocados de regime de seletividade, e muitos profissionais criticaram muito, né, ficar subordinado somente ao diretor sobre os critérios escusos do diretor. E então essa avaliação está tendo alguns ajustes. E não que eu seja a favor dessa avaliação, mas é algo que está previsto em lei, essa avaliação de desempenho, principalmente os candidatos que estão no estágio probatório. Eu acho que essa avaliação ela é justa pelo fato de que os profissionais precisam ser avaliados de alguma forma, inclusive os professores que estão no estágio probatório. E você ter essa transparência, você ter a ciência de onde está vindo essa avaliação e o porquê você está sendo avaliado, isso está previsto na lei. Isso não é nenhuma novidade, né? É que gera essa dúvida das pessoas, porque está condicionada a sua permanência na unidade escolar, ou seja, isso só acende e aumenta o número de rotatividade dos professores. Eu acho que ao mesmo tempo que ela cumpre ali a função de poder fazer uma análise diária do professor para ver a capacidade dele de produzir em sala de aula, ao mesmo tempo essa resolução ela se torna problemática pelo fato de que
isso só aumenta a rotatividade do professor. Então, se o professor, por uma série de critérios, ele não atender o mínimo dessa avaliação, esse professor ele vai ficar nessa rotatividade, ele vai cair nessa rotatividade. E isso para o estudante é problemático, porque o profissional ele vem construindo, né, uma relação de proximidade, né, há um processo, acho que o processo de ensino-aprendizagem entre o professor mediador e o estudante, ela é construída. Então tem muitos estudantes aprendem a partir dessa relação construída do professor e estudante. Então quando você quebra isso, né, pela essa rotatividade, tira o professor de forma compulsória da onde ele está e joga em outra escola, isso só distancia o professor, né, o mediador, da presença do aluno. Né? Então, se ele cria um vínculo, porque tem todo um vínculo. Tem estudante que primeiro ele cria um vínculo com o professor, ganha confiança com o professor, e aí, a partir dessa confiança, ele começa a se permitir abrir para o aprendizado, para se interessar pelaquilo que o professor mediador está propondo para ele, né? Os desafios. Então, quando você tira o professor, tira essa autonomia do professor, você acaba gerando esse distanciamento. Eu acho que essa resolução, ela é problemática, né? Dessa questão somativa, né? De não reconduzir o professor, de tirar o professor da onde ele está e jogar para um outro lugar. Isso, eu sou a favor de que, se o professor não está dando resultado, você possibilitar esse professor uma formação apropriada naquilo que ele está tendo dificuldade, formar esse professor, possibilitar uma formação específica, né? Mas garantindo a esse professor que, após essa formação, ele vai continuar na unidade e que todas esses déficits, né, que ele tem, com dificuldade que ele tem como professor, ser sanado pela formação. Eu acho que você está fortalecendo, né, o profissional, e dizendo para aquele profissional que está ali para poder, de fato, somar, agregar na vida, né, profissional do professor, e não só eliminar o professor. Eu acho que essa visão de eliminar isso é muito exclusória, né? Então, se eu pego isso e trato o professor com essa visão de, se ele não dá resultado, eu excluo ele, esse professor ele vai replicar essa visão para o estudante. Eu acho que essa resolução ela é problemática nisso. Eu sou a favor que o professor tem que ser avaliado, e nessa avaliação, se ele não atingir o que foi ali proposto, é possibilitar uma formação, né? Sempre formativo. E pontuar isso, professor, nisso você precisa ajustar. É ajustes, né? Eu acho que isso é saudável, isso é digno, e o professor precisa ter esse olhar. Porque ser professor em chão de sala de aula é um desafio diário. Ele tem uma série de problemáticas que ele tem que lidar. E a indisciplina é um dos fatores que leva e que prejudica o trabalho do professor na sala de aula. Eu acho que, para mim impor uma avaliação de forma compulsória ao professor, eu preciso olhar todas as demandas que o professor enfrenta em sala de aula, para que esse professor ele consiga desenvolver o trabalho dele. O professor, se ele não tiver ferramentas que o ajude a desenvolver o trabalho dele, né, porque todos sabem que a indisciplina é um dos fatores, não só a indisciplina, a defasagem, problema de alfabetização dos estudantes, isso prejudica o trabalho do professor. Então, e sabemos que a educação pública, o que predomina, né, e aqui eu não estou justificando, mas eu estou aqui como professor de chão de sala de aula, é que o maior desafio do professor é ter ferramentas para lidar com a indisciplina. Você tem as salas superlotadas e aí tem o problema de alfabetização. Você tem uma sala de 25 alunos onde a metade dos alunos não são alfabetizados. E aí o professor tem que dar o resultado. E como que o estudante indisciplinado, o aluno que tem problema de alfabetização, vai atingir esse resultado considerando essa condição? E não existe
Não existe uma ação hoje efetiva para que esse professor trabalhe esse problema de alfabetização e nem a questão da indisciplina. Os recursos são limitados, então o professor ele é desrespeitado o tempo todo. E aí o professor, que é um só dentro da sala de aula, joga o problema na mão do professor e culpa o professor como responsável pelo problema da aprendizagem do estudante. Eu acho que o professor ele precisa ser visto, precisa ser ouvido, né? Antes de impor qualquer coisa. Né? Então, está aqui a minha observação. Então, os professores serão submetidos a esse farol. Verde, professor que tiver verde lá, esse professor ele terá recondução automática, sem qualquer interferência do diretor da escola. Agora, o professor que estiver em amarelo e vermelho, né, de acordo com esses aspectos, e esses aspectos que eles colocam aqui é muito subjetivo, a resolução não descreve quais são esses aspectos, vai dizer que é o que precisa ser aprimorado, né? Então, existe lá alguns critérios que ele vai colocar lá sobre, né, o que vai ser observado desses aspectos que precisam ser aprimorados desse professor. Né? Então se o professor tiver amarelo ou vermelho, ele estará condicionado à avaliação do diretor, da equipe gestora. Então a equipe gestora já está fazendo um acompanhamento com esses professores a partir da observação em sala de aula, quando ele entra e te avalia. Então, baseado nessa avaliação dessa equipe gestora e chegar à conclusão que você não tem condições, né, baseado nesses critérios de permanência, o diretor ele terá autonomia de poder não te reconduzir. Mas não fica só na mão do diretor. A URI, né, vai ter lá uma equipe designada que vai fazer esse acompanhamento CAUE. Então, não será só uma decisão do diretor. Né? Terá um acompanhamento da diretoria de ensino onde você está vinculado. Então, aí, lá na diretoria, você vai passar por uma entrevista, né? Tem uns critérios na resolução que eu posso fazer um próximo vídeo, aonde de 0 a 10 será atribuída uma nota sua, né? Além da avaliação que já foi dada pelo diretor ou diretora da UE onde você está, pela equipe gestora lá que te avaliou, você passa por essa entrevista na URI. E aí vai decidir, né, baseado nessa nota, se você permanece ou não. Bom, esses critérios que eu mencionei, né, onde que você será avaliado, o profissional será avaliado, será tanto pelo PDI, né, que cada UE tem. Então lá existe lá os critérios que se espera de cada um dos profissionais, né? E aí a equipe gestora, baseado nesse PDDI, vai analisar de forma sistemática, a equipe gestora, né, se você tem essa condição de permanência ou não. Né? Então, eu disse para vocês que essa indicação do amarelo e do vermelho está condicionado ao diretor, ele terá autonomia de indicar se você permanece ou não, aí depois tem essa entrevista, né, da URI, né, lá da quem vai fazer esse acompanhamento em paralelo com a UE. Então, acho que essa resolução traz essa novidade. Eu não sei se como eu pontuei aqui, ela é problemática, ela é falha, como tudo que acontece tem as suas vantagens e desvantagens, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. É claro que essa resolução eu trouxe só alguns pontos. Vocês podem ler ainda mais, a resolução 83/2026, e essa resolução foi publicada no dia 27. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta ele, joga no grupo aí dos professores para ter clareza sobre essa avaliação de desempenho dos integrantes do quadro do magistério. Até o próximo vídeo.